Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher que entende que casa vai muito além das paredes e da decoração. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba, terra linda que eu amo, com pós-graduação em Design de Interiores e Iluminação pelo IPOG, e em Coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Ela é autora do livro Os 5 Sentidos da Casa, esse livro que está aqui, que ganhei de presente hoje. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast Rivani Farias. Bem-vinda, minha querida! Uma honra te ter aqui, viu? Nossa, estou muito feliz. Que bom. Muito feliz de já conhecer mais, né, por essa conversa que a gente fez A gente previamente. conversou um pouquinho nos bastidores A gente já aqui. estava tricotando aqui, já vimos que temos muitos gostos em comum. Isso é muito bom. Bom demais. Para não perder o costume, minha audiência já até sabe que as primeiras perguntas, a primeira pergunta, eu sempre faço para a gente conhecer você. Aham. Quem é a Rivani? Como surgiu sua paixão pela arquitetura? Como que foi essa trajetória? Me conta um pouquinho para a gente entender tua jornada. Então tá. Então, a Rivani é uma paraibana que está aqui em Brasília já há 23 anos. Gente, ela é de João Pessoa. Ou quem não conhece João Pessoa, Tem para que ir, né? tudo. Tem É que ir. terra boa demais. Pois é, mas a gente veio parar aqui em Brasília. Como? Mas, assim, somos dois arquitetos, eu e meu marido. E a gente se conheceu na universidade. Lá. Conheceu lá. Mas você perguntou assim, o que te levou para a arquitetura? Na verdade, assim, as pessoas têm uma ideia de que você sabe desenhar, a criança sabe desenhar, Sim. gosta já, nossa, deve ser isso. Sim. Mas antes de arquitetura, eu fiz curso técnico de edificações, né? Ao invés do ensino médio normal, eu acabei cursando escola técnica, que hoje são os Cefetes, né? Centros Federais de Ensino. Ai, que legal. Então, eu já comecei meio que uma introdução na arquitetura. E eu fiz edificações e eu era apaixonada pela escola técnica. Aquilo ali, durante, né, essa idade de 16 até ir para a universidade, foi a minha segunda casa, de verdade. Então, assim, esse universo já da construção civil já estava bem presente, né? E na época eu tinha uma pessoa, né? Na verdade, era um paquerinha, assim, que queria muito, ele já Que trabalhava. não era o seu esposo, Não né? era meu esposo. Mas ele trabalhava no escritório de arquitetura e era uma pessoa que eu admirava porque a gente fazia, eu via ele trabalhando nos projetos. E, Uhum. gente, os projetos eram todos feitos, tá? Desenhados à À mão, mão, não tinha né? tecnologia Não que tinha. tem hoje. Pensa, eu tenho 25 anos de arquitetura, então há 25 anos atrás não era computador, AutoCAD, AutoCAD. SketchUp, né? Essas coisas todas. Então era à mão mesmo. E eu Tinha ficava assim, aquelas pranchetas pranchetas, né? enormes. A minha prancheta era linda. Meu pai fez para mim uma prancheta que ela tinha um tampo de vidro com o meu nome jateado por Que baixo. Eu lindo. achava o máximo, assim. Era gigante, pesadíssima, mas a gente achava o máximo, né? Então, eu acabei sendo direcionada porque eu admirava muito ele fazendo os projetos e tal, e foi quem me ajudou aí. Então, fiz o vestibular e entrei em arquitetura. E aí, sim, em arquitetura, aí a gente vai descobrindo que é muito mais do que os desenhos, as casas, os prédios, né? Que a gente vai começar história da arte, você Sim. vai. Então, era encantador. História da arte, da arquitetura. Como eu te falei, eu tive um período que eu fazia pesquisa, né? Bolsista de extensão. Então, fiz bolsa de extensão, fiz CNPq. E nessa parte, a gente entrou em contato com aulas em escolas públicas, aulas de arte. Porque a arquitetura é muito isso, né? A arquitetura é um conjunto da parte técnica mesmo, mas a gente convive muito com a parte artística, Sim. né? Então, lá na Paraíba, o curso de arquitetura ele está alocado no centro de tecnologia, mas em outros lugares ele está mais perto das humanas mesmo, Sim. né? E As artes visuais, né? isso, Que aí vai exato. pegando desde do É, barroco, vai. não é Nossa, tão é encantador, né? massa demais. Então, assim, aí a arquitetura foi acontecendo na minha vida, mas eu não fazia o curso, Nina, pensando
no profissional. Eu sempre fui muito de conhecer gente, de tal. E o meu marido, que era o meu colega de, né, De sala. de sala, ele já tinha mais foco, assim, ele sabia que ele queria ser um arquiteto, ia ter uma empresa, ia viajar e não sei o quê, nananã. E eu estava ali, ó, fazendo curso de arquitetura, curtindo muito todas as coisas, mas tinha essa coisa mais de pessoas, né? Sim. Mas aconteceu que realmente a gente se conectou muito. Então, desde a faculdade, a gente trabalha junto, a gente abriu o primeiro escritório de arquitetura junto, clandestino, né? E Porque foi lá em João Pessoa? foi lá em João Pessoa. Antes de se formar, a gente já estava fazendo projetos, Que já estava legal. junto com mais duas amigas engenheiras. Então, foi bem legal. E aí, de lá para cá, a gente só foi realmente aumentando essa paixão, porque a gente vai descobrindo áreas, né? A arquitetura você trabalha não somente com a parte do projeto em si, mas a concepção, o urbanismo, as curadorias. Então, é bem vasto assim. Então não tem como não se apaixonar. Hoje você vai para uma linha mais da neuroarquitetura, Isso, né? Vamos explicar para a audiência o que vamos. seria a neuroarquitetura? Então tá. A neuroarquitetura são os conhecimentos que a gente já conseguiu adquirir através da neurociência aplicados na arquitetura. O que seria isso? Hoje em dia, a gente tem como quantificar muitos dados em relação a como nós reagimos como seres humanos ao adentrar em ambientes, como a gente reage a determinados sons, como a gente reage no convívio em alguns espaços. Então, a neurociência veio capacitando, né, quem trabalha com projetos para fazer projetos mais direcionados e assertivos, porque existem conhecimentos que já são aplicados, né? Desde que o mundo é mundo, a gente faz arquitetura e boa arquitetura, né? Desde Sim, que o homem começou a construir seus cantinhos. sim. Mas o que a gente tem hoje é uma quantidade de estudo de ferramenta que nos faz projetar com mais qualidade e não somente para grandes projetos, tipo museus, memoriais, né, grandes espaços. Não, o que eu tento trazer hoje, justamente com esse conhecimento mais difundido da neuroarquitetura, é democratizar esse conhecimento. Foi por isso, justamente, que eu decidi fazer o livro, né? É para pegar um conhecimento que parece que está só no nível técnico, traduzir e trazer para as pessoas, para o cliente final, para aquela pessoa mais comum. Significa que, assim, só para ver se eu entendi, um ambiente ele pode influenciar, por exemplo, o humor ou o comportamento de uma pessoa que adentra esse ambiente? Ele influencia tudo ao seu redor, te influencia. Não é nem o que pode. Aí, o que a gente faz é mostrar como. E eu gosto de dar alguns exemplos, assim, que são do nosso dia a dia para as Tá, pessoas entenderem. gosto. Vamos pensar como quando você está entrando num supermercado. Tá, E aí existem diferentes tipos de supermercado. Tem perfeito, aqueles atacadões e tal. E perfeito. aí você vai ser influenciado, por exemplo, pela música que está tocando ali. Se quando você entra no supermercado, ainda que sejam esses grandões populares que não tem tanto preocupação com layout, se você entra lá e está tocando uma música mais forte, mais agitada, a tua tendência vai ser entrar mais rápido, fazer as suas compras mais rápido e sair mais rápido. Gente, que isso é É, fantástico. a iluminação vai fazer com que você passe mais rápido por determinadas áreas ou você pare lá e observe mais. Então, entenda que existe até a parte do estudo de neuromarketing, né? Sim. Então, eu falo para as pessoas: olha, sorria, você está sendo influenciado o tempo inteiro. Gente, nenhuma cor é colocada por acaso, nenhum aroma é colocado por acaso, nenhuma iluminação é colocado por acaso. Tem que ter intencionalidade, né? Exatamente. E a gente está sendo influenciado o tempo inteiro e sem saber. Por exemplo, num shopping, os pisos diferentes no shopping, eles estão ali não é para trocar de material ou porque o material é bonito.
Os pisos eles são colocados para que você passe mais rápido ou passe mais devagar, para que você direcione o seu passeio. Então, pisos Sim, mais polidos vão te fazer andar com mais cuidado, cautela. mais cautela, e isso não são coisas conscientes. O grande lance é que, assim, muito do que a gente faz estão sendo feitas as decisões lá no subconsciente, né? Então você não entra por acaso numa área que tá, nossa, tá me chamando a atenção essa vitrine, aonde é o ponto focal dela. Todos esses elementos eles são estudados para te trazer uma influência. Por que que você acha que na vitrine da joalheria mais cara ela não tem um monte de peça? Ela tem uma peça que é um ponto focal, que tem uma luzinha que está ali naquela única peça e você já acha que ela vale o que está colocado ali como preço, porque ela tem muito destaque. Aí você vai numa vitrine de uma loja de bijuteria que é Lotada. lotada de coisa, você não está disposta a pagar mais que R$ 10 naquelas peças. Porque só a maneira como foi exposta já te diz isso aqui vale mais, isso aqui é popular. Então, o neuromarketing, ele já explora isso há muito tempo. E a neuroarquitetura agora vem com os dados para a gente conseguir aplicar através de exames mesmo, né? Exames neurológicos, que local do seu cérebro está sendo estimulado com essa cor, com esse ambiente, como você se sente aqui, como você. Então, assim, o que eu trouxe através do livro foi realmente essa coisa mais palatável. Olha, só para você entender que na sua casa você já pode, você não precisa de um profissional especializado, você pode ter uma intencionalidade na sua casa, porque é isso que acontece. A gente às vezes está vivendo nos nossos ambientes, sendo influenciados, a gente gostaria de não estar aborrecido, a gente gostaria de não estar nervoso, mas a gente não sabe como muda a nossa casa para isso. A gente falou aqui muito da parte empresarial, mas você tocando no assunto casa, você acredita que, por exemplo, a casa, a forma como é organizada aquela casa é o espelho do morador? Ah, com toda certeza. A gente, na verdade, expressa através da nossa casa o estado interno, e eu falo assim, você está expressando quem você é, e nem sempre a gente gosta do que está vendo fora, né? Sim, Mas é uma coisa que está saindo. Sem perceber, as pessoas estão se expressando através da casa. Então, não em um momento só, tá, gente? Eu não quero colocar essas coisas gravadas em pedra, mas assim, aquela casa que está constantemente desorganizada, bagunçado, bagunçada e tal, com a pintura com a suja. pintura suja e assim, nunca parece que as coisas estão no lugar, você tem sempre. As roupas estão sempre. Tem o famigerado quarto da bagunça, que eu falo que é o Sim, ambiente proibido. Não é para ter quarto da bagunça, gente, é para ter depósito. É diferente. Mas aquilo ali é uma expressão de como a gente está se sentindo emocionalmente. Eu não falo para você que as casas precisam ser impecáveis, porque isso é vitrine, isso é mostra de arquitetura. As casas precisam acontecer. Então, uma coisa ou outra fora do lugar, aquele final de semana, tá tudo bem. é O que eu vida, falo né? é vida, precisa ser casa de verdade. Mas o que eu falo é como que as pessoas estão expressando o turbilhão emocional que estão passando através da sua casa. E aí, quando eu falo para elas sobre isso, eu desperto a consciência, e isso é muito legal. Eu fiz uma consultoria há alguns anos atrás, foi antes de eu escrever o livro, e era de uma pessoa que estava recém-rompido o relacionamento e estava se mudando e me chamou para ajudar a organizar de novo aquele espaço. E era um projeto de consultoria, onde não é para fazer grandes reformas, mas é justamente para colocar as coisas no lugar, o que, que eu vou trazer. E é interessante porque a casa realmente, ela não precisava ter me contado nada. Era perceptível. Estava evidente que ali tinha um rompimento, estava evidente que ali tinha uma tristeza, estava evidente que a pessoa não conseguia ficar bem em lugar nenhum. E é tão legal porque a gente reorganizou. Quando eu tenho essa oportunidade, eu converso muito mais para trazer consciência
do que eu chegar e fazer. Sabe aqueles programas que a pessoa faz tudo e quando chega, ai, tá lindo? Sim. Eu gosto de ensinar como, por que foi feita cada escolha. Porque aí a pessoa vai se encontrar ali e ela sabe como é que faz para manter aquilo ali. E precisa parecer com ela, né? As pessoas tem um coaching, até que você fez formação em coaching, que é o Paulo Vieira, É né? maravilhoso. Eu sou encantada com ele, o método CIS e tal, e ele tem um shalom que fala Nada nada quebrado, quebrado, nada nada faltando, faltando, nada nada fora fora do do lugar. lugar. E eu peguei isso para mim, para dentro da minha casa, assim, até falo o shalom com os meus filhos, Uhum, porque eu acredito que reflete exatamente como nós somos. uhum. E eu, e aí você pode me falar como arquiteta, eu normalmente as pessoas acham que precisa de muito dinheiro, né, para Uhum. você ter um lar agradável, um lar bonito, um lar bem decorado. E eu não acho que seja, né? Eu acredito que se você tiver um ambiente onde você está organizado, onde você consegue colocar suas coisas em ordem, sem estarem quebradas, que Aham. seja coisas simples, mas que não estão quebradas, não estão entulhadas, é o quarto da Sim, bagunça, que o quarto, o depósito, ele pode estar organizado, sim, né? Pode não, ele deve estar ele deve estar. organizado. E, e eu vejo que isso reflete inclusive na vida financeira da pessoa. É, Então, se você vê uma pessoa que tem uma casa desorganizada, provavelmente financeiramente ela tem uma vida mais bagunçada. Tô é. errada? Não, tá totalmente certa. É aquela situação, né? A maneira como você faz uma coisa É como você faz todas as é outras como coisas. você faz todas as outras coisas. Então acaba que passa sem você perceber. A grande questão é que tudo realmente está no subconsciente. Quando a gente começa a trazer essa luzinha, aí as pessoas começam a se observar. Eu acho que tem duas coisas aí que você falou que são super certas. A, a questão financeira, existe uma mentalidade errada de que só pessoas que têm muito dinheiro podem contratar um profissional e podem fazer sua casa ficar interessante. Sim, Mas graças a Deus a gente está realmente numa tendência das pessoas voltarem ao que comunica o afeto e não aquilo que comunica necessariamente o luxo. O luxo hoje, Nina, é você poder desfrutar do seu espaço. perfeito. O luxo hoje é você ter tempo. Luxo é você ter na sua casa o que faz bem para você. Então não importa, você imagina, já são É vinte você e querer cinco. voltar para casa, né? Exato, é isso que eu falo no livro. Se você não está querendo voltar para casa, vamos prestar atenção. O que que aconteceu, né? Tem muita coisa conectada, tem psicologia, tem a neurociência, mas Perfeito. assim, as pessoas agora estão entendendo que elas precisam. Eu acho que a pandemia deu start nisso, né? Ficamos muito em casa. Ficamos muito em casa e as pessoas perceberam que aquela casa não representava a família e aí começaram a procurar entender como que eu faço para ficar bem aqui, né? Mas aí você pensa que nesses 25 anos eu já atendi pessoas de todas as classes sociais, de verdade, desde o comecinho da carreira até agora, e às vezes as pessoas sim têm muito dinheiro, mas quando elas têm mais conhecimento, elas não fazem questão de gastar os rios de dinheiro, porque não me importa. Não é isso. Às vezes ela vai ter uma casa super simples, né, entre aspas, para o que as pessoas consideram sofisticado, e a gente vai fazer a reforma e vai gastar muito mais numa peça de um artista que é querido e tal, e o restante vai ser um material ok, que não custa tanto, mas a casa ela vai ter aquela história contada. Perfeito. Eu fiz uma casa de um casal que foi muito legal, porque eles eram bem essa pegada, ela, assim, super naturalista, ele escritor, então a gente já vê que tem uma maneira diferente, eles não estão tão preocupados com o que as pessoas vão ver quando olharem as casas deles. Eles querem contar a história Eles querem deles na contar a casa deles. história dele, eles querem viver ali, eles querem receber ali, e não interessa. Eu acho que tem uma coisa que é muito nociva hoje. é, a internet ela trouxe para a gente muita informação, mas essa informação
virou um objeto de comparação. As pessoas não estão sabendo lidar com a Total. informação, né? Então elas A olham grama do vizinho sempre é mais verde, é é, sempre a casa do outro é mais pois bonita, a é. minha nunca é a que eu quero, né? Então fica sempre nessa É, comparação. aí, não, ó, se agora isso aqui, nossa, aquela pessoa que tem tanto sucesso, e sucesso é tão pessoal, né? Mas aquela pessoa que eu considero como sucesso na vida tem essas coisas e a casa é assim, então a pessoa começa a achar que a minha casa tinha que ser assim. Sim. E não é. Não pode ser, né? Você primeiro precisa se encontrar, precisa se reconhecer, e dentro desse reconhecimento, você precisa entender o que que faz sentido para você. E aí eu entro. Eu falo que eu faço os projetos, mas esses projetos não são as minhas ideias. Eu sou uma tradutora, Nina. Ó, eu tento ficar traduzindo. Como que você faz? Você faz um briefing antes para conhecer Sim. o casal ou a dona da casa, enfim, como que funciona? A gente tenta ler muito. Eu fiz a minha formação de coaching, ela teve a intenção de conhecer mais as pessoas, né? De me Porque tudo se aprofundar. conecta, né? A gente acha que o coach, o que que o coach tem a ver com a arquitetura? Não, Aí, tem né, tudo. o povo acha que não tem nada a ver. É, Como se conectam, né? a gente precisa aprender. Aí, quando eu fiz a formação, eu fiz também análise comportamental, Legal. né? Então, isso foi me dando ferramentas, porque as ferramentas que a gente usa não são só as ferramentas técnicas do curso, nem da pós, nada disso. Quanto mais eu estudo pessoas, eu estudo psicologia, os meus livros, né, É são muito mais PNL, profundo do que são, os cálculos estruturais. sim, não, cálculo estrutural eu deixo para os engenheiros, tá, coleguinhas? Deixa vocês com isso, que essa parte eu não curto. Mas, assim, é saber sobre hábitos, é saber sobre mentalidade, é saber sobre todas essas coisas que são da formação de quem a pessoa é, Total. né? E aí, quando eu vou conversando, eu tento fazer não uma entrevista, não um formulário, mas essa busca, né, de um momento. Então, as pessoas, quando chamam a gente, geralmente elas falam: Olha, eu queria que esse espaço estivesse assim, fosse nessa medida, que fizesse. Aí eu falo: Tá, mas como você quer se sentir aqui? Quem você vai receber? Qual é o tipo de festa que você dá? Aí as pessoas já mudam e aí começam assim, desarma, Total. tira as preocupações da cabeça e começa a dizer o que que ela quer viver. E eu acho que é uma coisa muito importante quando você fala isso, é parar de pensar em como o outro vai olhar a sua casa e como você vai Sim, se sentir, porque é você que mora ali. Porque normalmente as pessoas falam, ah, eu quero um projeto lindo, porque, né, porque é instagramável, é né? Tem que instagramável, a ser. fulana vai achar. Cara, e você? É, E o teu esposo, os teus filhos, como é que você exato. vai se sentir ali Será que naquele nessa ambiente? casa a família está convivendo? Isso também é objeto de estudo nosso, é promover a união familiar, porque a gente entrou num momento em que antes as famílias conviviam muito mais. Total. E depois, a partir da Rotina acelerada. a rotina acelerada, quanto mais condição financeira a pessoa tem, mais ela dá uma estrutura para o seu filho. Então, a gente faz uma casa, que elas são pequenos apartamentos dentro da casa, e as pessoas não convivem, Perfeito. né? Então, assim, até isso é um objeto para a gente ficar estudando e dizer assim, olha, será que seu filho precisa do quarto com o frigobar, com a TV, com não sei o quê? Como é que vocês vão conviver? Então, a gente traz perguntas, e isso é bem do coaching, né? Eu não trago as respostas, eu trago as perguntas. Perfeito. Sócrates, né? É, e aí a pessoa começa a refletir, eu gostaria que meus filhos passassem mais tempo comigo. Então a gente até vai de encontro ao mercado imobiliário, por exemplo, que faz as áreas cada vez menores de convivência, né? E aí Os quartos os grandes. quartos maiores, ou a gente não tem, Nina, a gente parou de ter sala de jantar nos apartamentos. A gente não Cara, tem. isso é tão importante. Eu, quando eu era pequena, minha mãe e meu pai, a gente sempre almoçava juntos à mesa. E eu prezo muito isso com os meus filhos. Por mais que a correria seja grande e tal, cara, à noite a gente chega, a gente lancha Aham. todo mundo junto. No final de semana, eu lá na minha casa tem uma sala de jantar onde faço questão, porque são momentos, Sim, né, e é tão Rivani? importante essa coisa assim, ó, Do um olho no virado olho. um para o outro, conversar, saber o que que aconteceu, ter esse tempo. Por quê?
A sala de TV era legal? Ela é maravilhosa, mas você tá ali no sofá olhando para uma tela, junto com todo mundo. Então, a sala de jantar, ela faz essa convivência, ela é essencial. E você é mais novinha, você não vai ter passado por isso, mas no meu tempo as casas eram maiores e tinha aquela sala de estar que ninguém sentava. Sim. Era só para receber a visita, Era na só casa para do meu pai era receber a assim. visita. Então tem essa coisa também que a gente precisa tirar esses ambientes que não se pode usar, onde a criança não pode entrar, objetos onde não pode tocar, a louça que você não usa. E é engraçado, né? E que você falou de louça. As pessoas acham que a mesa posta tem que ser a mais refinada, a mais, com a louça mais cara. E não é E sobre a não é, louça, né? não Então, é. assim, às vezes, se você organizar com seus suplazinhos ali, feitos de crochê, às vezes pela Ai, é vovó, tão e, gostoso. cara, é fantástico, assim. Então, essa importância, né, que a gente dá a todos os ambientes dentro da casa. Vou te contar uma história que para mim foi sensacional. Eu moro numa casa no Jardim Botânico Uhum, e meus filhos sempre, eu te falei que eu tenho 4 filhos, sim. e fazem bagunça e eu sou a louca da arrumação, né? Gente, pelo amor de Deus, que essa casa fica arrumada, lá, 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 lá. A minha vizinha da frente, ela é um casal e eles não conseguem ter filhos. Hum. E um dia eu fui na casa deles, chamaram para jantarmos lá. Aí eu entrei na casa dela e falei: Nossa, meu sonho era essa casa, a minha casa igual a sua, tudo no lugar, tudo arrumadinho. E ela falou assim pra mim: O meu sonho era a minha casa igual a sua, Nossa, cheia de brinquedo espalhado pela casa. acertou no coração, hein? Cara, Rivani, naquele momento eu interiorizei e falei assim: Minha casa tem vida. Uhum. Minha casa tem meus filhos. É claro que a gente não quer que as coisas fiquem sempre bagunçadas e tal, mas é o que você É, mas são falou. São momentos, momentos, né? você tá ali no final de semana, eles estão brincando, eles estão. E É fases, a casa, ela não deve ser estática, total. Eu né? falo isso pro meu marido, ele. Eu não vou pintar as paredes dessa casa, porque os meninos, eu falei, vida, os meninos sujaram quando eles eram muito pequenininhos, porque aí bota a mão na coisa. Uhum. Agora, eles já não vão fazer É, tanta sujeira nas paredes da casa, entendeu? Então, assim, tem que estar sempre. Não é tem uma. que evoluir com a gente, Exato, né? Tem que ir mudando, porque a gente também muda. Imagina exato. você como é que era um ano atrás. Vamos nem Perfeito. colocar essa questão das crianças, porque elas estão aí realmente nessa fase de crescimento. Mas assim, nós adultos, eu não sou a mesma Rivani de um ano atrás. Perfeito. Então, se a casa não me acompanha, eu começo a perder a conexão com o que aquilo é. Ah, tem um ano, e eu não estou falando de tendências, né? Livre dessas coisas de tendência. Ah, tem um ano que eu vou gostar mais de determinada coisa. Eu gosto dessa cor, eu gosto dessa textura e Pinta tal. uma Pinte parede. uma parede. No ano seguinte, de acordo com tudo que aconteceu, eu começo a ter um olhar despertado para outras coisas. E aí é Perfeito. gostoso mudar a casa. E não precisa botar tudo abaixo, não precisa reformar tudo, mas precisa ser renovado. Então é bem legal. Nossa, maravilhoso. Vamos falar do livro? Vamos, a gente já tá, né? Já estamos, né? Mas aqui fala os 5 sentidos. São os cinco Isso. sentidos São mesmo? os 5 sentidos mesmo. Engraçado que as pessoas perguntam, mas assim, cinco Até sentidos o mesmo? paladar? Até o paladar. Me conta. Até o Porque eu paladar. consigo, eu consigo imaginar alguns sentidos, né? O Aham. olfato, como você falou, os Sim. aromas que são muito importantes, né? O Aham. tato, dessa coisa de um piso mais polido. Sim. Mas o paladar eu tenho É. curiosidade. As pessoas, primeiro, a arquitetura e o design, ele, na maioria das vezes, ele é muito voltado para o visual, né? Porque você vai ver se é Total, bonito, se não é e tal. total. Você Se tem aquele agrada os primeiro, olhos, né? agrada primeiro os olhos. Mas, na verdade, a gente precisa aprender, inclusive, a projetar para os 5 sentidos, porque nós somos seres completos. E você está percebendo o ambiente inteiro pelos 5 sentidos, não é só pelo visual, né? Então, assim, quando a gente fala aqui no livro sobre a visão, a gente dá alguns parâmetros. Então, eu falo um pouco sobre proporção, como essa questão Tá. da proporção ela te deixa mais tranquilo ou não, muito conectado com a neurociência, né? Então, são alguns parâmetrozinhos, sempre chamando a atenção, ó. Eu mastiguei e coloquei aqui para poder ficar fácil das pessoas entenderem. E
as coisas fora de proporção nos incomodam e a gente não sabe por quê. É inconsciente, você vê que tem alguma Inconsciente, coisa estranha ali, exato. né? É uma coisa grande demais, num ambiente pequeno demais, você Sim, vai. Ah, você e o fica. contrário Aham, também. Mas aí isso é muito da visão, né? A audição tem esse poder de te deixar mais estressado ou não. Por isso que a gente fala na questão acústica, o isolamento acústico, aí entra a música, que você sabe muito bem quanto isso nos influencia, total. quanto isso traz paz, É quanto mexe frequência, é né? frequência. Frequência alta, frequência baixa. É. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado. As pessoas pensam, ah, não, é, audição, então, é música, é sistema de som. Não é só isso, né? Não é só isso que tem o poder de te influenciar. Então, por isso que alguns ambientes, eles precisam ser silenciosos. Quarto de dormir, por exemplo. Perfeito. Se você não consegue ter um quarto tranquilo, teu sono não vai ser suficiente, não Reparador. vai ser reparador, não vai entrar no sono profundo, você vai acordar cansado e não vai saber por quê. Olha os detalhes, gente, É. para você ver o quão influencia a nossa vida. Não é muito mais profundo? É, Muito. chamar atenção. Ah, então eu vou deixar essa janela aberta, as pessoas, ah, não, eu gosto de dormir com a TV ligada. Gente, socorro. Lá em casa é motivo de DR, porque Então, meu marido ama dormir com a TV ligada e eu amo. Gente, eu ele, não aguento TV o ligada no cérebro não quarto. descansa igual. Tem que convencê-lo. O cérebro não Já vai vou mandar descansar esse igual. podcast para ele, viu? Para ele É, assistir. então vamos mandar uns estudos aí neurocientíficos para ele ser Boa. convencido pelos cientistas, falar assim, olha, se você tem, você pensa que você está dormindo, o seu cérebro está captando todo aquele som, né? Então, E a luz também que e a luz influencia, também. né? A luz das televisões, elas são uma Uhum. luz branca, uma luz forte, uma É, luz que vai questão influenciar o das nosso telas, sono. né? Então, enquanto você não. Tem a questão da higiene do sono, que a gente precisa estar fazendo, se Perfeito. livrar das telas, entrar. E aí você falou da iluminação. A iluminação da nossa casa não pode ser só essa luz branca de laboratório, que as pessoas. Hospitalar, né? Hospitalar. Engraçado, eu lembrei de uma situação aqui, lembrei de uma história. Adoro. Eu fiz uma casa de uma médica, Ah, uma reforma no apartamento, e aí na hora da gente escolher as ela cores queria e tudo branco. tal, ela queria branco. Ai, mas eu gosto de branco. Eu falei, nunca que eu vou deixar você sair do hospital e voltar para o hospital. Nunca que eu vou deixar sua casa ser No do mesmo hospital. jeito do hospital. Então, assim, foi todo um trabalho de convencimento do porquê que eu estava colocando aquilo, por que era necessário, por quê? Por ela ser médica, ter tantos anos e gostar do que ela faz, ela não percebia que os gostos dela estavam todos direcionados, mas aí ela nunca ia ter a sensação de terminei meu tempo de trabalho, vou entrar no meu tempo de descanso. E isso a gente faz através dos ambientes. E a luz quente, ela dá uma E a luz, calmada, exatamente. Por quê? uma sensação de acolhimento, sei lá. Exato. A gente é regulado, Nina, pelo nosso ciclo circadiano, Perfeito. que é essa questão da luminosidade. Por isso que a gente precisa ter contato com luz natural, por isso que a gente precisa se expor. Mas aí você percebe que a luz solar, ela vai mudando ao longo do dia. E o que a gente tenta fazer no interior das casas é justamente essa alteração da iluminação. Perfeito. Então, você precisa trabalhar com a iluminação, principalmente nos ambientes de tranquilidade, com a luz que vai simular, digamos assim, aquela luz do pôr do sol. Eu acho que eu até coloquei uma foto disso no livro, para as pessoas entenderem. A luz mais quente não tem a ver com calor, tá? É, É mais é a amarelada, mais assim. amarelada, né? Então ela tem ali uns 2.700 Kelvin. E essa luz, ela te deixa mais tranquilo, mexe com seus batimentos cardíacos, mexe com teu nível de atenção. Então, a luz hospitalar, a luz do centro cirúrgico, ela precisa ser brancona mesmo, ali em cima, Para você ter foco, para para você ter ter foco, luminosidade, né? exatamente, para manter aquela atenção de quem está fazendo. Mas em casa, gente, você não precisa disso. Você nunca vai precisar de 6.000 Kelvin. Nunca, nunca. No máximo 4.000 pontual em algum lugar de trabalho, uma tarefa específica ali, mas dá para Perfeito. manter uns 3.500 nas áreas a mais. E assim, até a posição que a gente projeta a luz, por exemplo, luz vindo de cima,
tem uma funcionalidade, tem um circuito diferente, porque à medida que o dia vai passando, a gente prefere ir colocando meia luz em alturas médias, porque aí você vai também ficando mais tranquilo. Então, utilizar arandelas, abajures, já vai te. E aí você entra num ambiente que Gente, te fantástico. acalma. E você nem sabe por que você está se acalmando, né? Assim, agora saberão. Quem lê o livro vai Fantástico. O livro entender. tá à venda? O livro está à venda na tem na Amazon, tem no site da editora, Legal. e quem for de. Não, até para quem não for de Brasília, também posso mandar, porque eu tenho meus exemplares para ir com marca-página, para ir Show com de bola. uma dedicatória, a gente também tem. Mas tem na Amazon para vender, Legal. inclusive e-book. É? É, mas Que eu gosto de legal. livro Eu físico, né? também. Eu gosto de Eu pegar. recebi de presente, viu? Olha aqui, eu vou ler e conto para vocês. É. Mas me conta do paladar. Ah, o paladar. A curiosidade dela é o paladar. O paladar, ele vai estar muito ligado, assim, na verdade, paladar e olfato Tá, são sentidos muito próximos, próximos. né? O olfato, ele tem essa ligação direta com o nosso cérebro. Então, você nem sabe por quê, mas assim, ele é o primeiro que vai chegar. O cheiro, ele vai chegar antes, né? E aí, no caso, ele está muito ligado com nosso sentido de sobrevivência. Então, já pega aí. E o paladar, ele tá super Muito conectado próximo, né? com o olfato. Às vezes, a gente tem comido muita coisa, né? Aromatizada artificialmente. Sim, E aí, sim. só por causa do olfato, o negócio não tem o gosto. E a gente está sendo iludido com isso. Mas a gente acha que tem porque a gente tem o aromatizante. E o paladar, ele tá ligado à nossa memória afetiva. Muito. Eu Então ia falar você isso vai agora. lembrar de uma Casa de vó. comida, casa de vó, uma experiência legal que você teve, que você comeu, e aí quando você fala sobre aquilo, você vai lembrar, dá até para Chega a dar uma sentir. aguinha, uma, E sabe uma coisa que eu gosto de mostrar? Tem um filme, eu não sei se vocês gostam de desenho, eu amo desenho animado, amo, amo. animação, tem o Ratatouille, lembra? Sim, total. Então, o crítico, né, de culinária lá, quando ele entra no restaurante e ele fala assim, me traga o que você quiser. E aí ele faz o tal do ratatouille, que é o prato, ele entra em contato na hora que ele dá a primeira garfada, ele volta à infância e ele se sente naquele momento abraçado, acolhido. Então, o nosso paladar, o que que a gente traz para nossa casa? Você tem a capacidade de criar na sua família, nos seus convidados, em você, memórias afetivas através do que você coloca na sua casa. Então, quando você prepara uma comida e você quer que aquela comida realmente esteja abastecendo emocionalmente sua família, então você vai ter uma outra intencionalidade, né? Então, não é um prato por ser, não, tem o dia especial daquele prato que a gente vai comer em família, então você cria ali Muito uma legal. marcação. E aí, dentro dessa questão do paladar, a gente entra nas festas comemorativas, né? Páscoa. Então, o Sim. chocolate especial que vai ser comido na Páscoa, ou o Natal, né? Que Natal, tem aquela os. celebração. A gente entra na sala, a gente vai visitar a família cheia de aromas, de aquelas comidas gostosas. Então, você vai trabalhar o seu lar, na verdade, sendo transformado ali. Deixa de ser uma casa e passa a ser um lar, né, Nina? Gente, eu tô encantada com esse conteúdo. Nós temos um canal chamado Viva a Casa. Isso. Como é que temos nesse canal? O que é um canal no YouTube? Então, é um canal no YouTube, porque o que que eu percebo? Tem esse sofisma, né? Que as pessoas acham, não, arquiteto eu não consigo pagar. Nem consulta, não, Cara, tem arquiteto é muito essa caro. crença. Eu não consigo pagar arquiteto, Não não. consigo, não vou nem ir atrás e tal. E aí fica solto, sem conseguir, nem chega na gente, né, o pedido para fazer qualquer coisa. Então eu pensei, eu vou dar um jeito de entrar na casa das pessoas, falar de uma forma menos, assim, despretensiosa mesmo, e sem aquelas coisas de o arquiteto é aquele Distante. ser inatingível e Luxuoso, só tal, para quem é luxuoso, não sei cheio o do quê. dinheiro. Gente, sou eu falando de casa. Eu adoro fazer coisa na minha casa.
Eu gosto de pintar a parede. Estou vendo que você tem um efeito cimento queimado aqui no Sim. estúdio. Eu fiz cimento queimado na minha casa. Eu fui na loja, comprei. Meu marido fez na minha casa O, também. Ele que fez, você o vendedor acredita? não queria me vender. Ele disse, senhora, eu vou te indicar um profissional. Eu falei, meu filho, eu vou fazer. E eu não tenho Me obrigação dê de a ficar tinta. Que perfeito. eu... Exato. Então eu falo dessas coisas no nosso canal, né? Eu falo sobre. Claro, eu dou dicas de arquitetura, até porque eu De decoração e tal. gosto muito do que eu falo, então acabo vendo esse assunto em todo lugar. Mas eu falo dessas questões emocionais, eu falo de como a gente está sendo atingido, eu estimulo as pessoas a testarem coisas nas suas casas, sem ter a obrigação de ficar perfeito, mas assim, decoração de Natal é fazer aquilo, é Eu fazer as amo próprias Natal, você bolas de acredita? Natal, é montar diferente todo ano, porque eu gosto muito disso. E fazer luminária, fazer coisa, pintar a parede. Ai, não deu certo. Ai, mas eu pintei. E aí depois resolve, conserta, faz de novo. Então, o canal eu tô querendo investir mais. E a gente estava falando sobre como é difícil, né? Manter o Produzir conteúdo, conteúdo. produzir conteúdo, porque a gente precisa atender os clientes. A gente precisa também fazer outras coisas. Então, quando dá, eu gravo. Os vídeos não são vídeos profissionais, elaborados e tal, sou eu gravando e mostrando como é que a gente faz, porque eu quero que as pessoas celebrem suas casas. Por isso que é Viva a Casa. Que legal. E que tem essa conexão, né? Porque às vezes, quando é muito produzido, ainda vai dar esse sentimento de É, afastamento. é, Então, quando é mais real, as pessoas se conectam mais, falam: é. Nossa, eu posso. Acho que eu posso produzir esse abajur Pois igual ela é, fez, né? mudar a lixeira. Eu tenho uma cliente ali no centro clínico e a gente estava mudando algumas coisas. E eu falei, olha, a gente vai tirar essa lixeirinha aqui em inox, porque a gente quer trazer uma coisa mais natural para sua clínica e tal, e tem toda uma pegada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou te mostrar como é que eu fiz um lixeiro com corda de sisal. E aí ela foi fazer o lixeirinho dela com corda de sisal. Então, às vezes, tem coisas tão legais. É muito bom comprar? É, mas eu adoro fazer. E eu Legal. transformei uma lixeirinha comum e trabalhei ela toda na corda de sisal e cola quente, gente. Ficou tão bonitinho. Então, fiz todo um conjuntinho. E aí tem a história E que tem a ela que história, fez, botou o exato. jeitinho dela, E a né? gente passa energia, né? A nossa energia está em tudo que a gente coloca as nossas mãos, é o nosso tempo, a nossa Total. dedicação. Então, mais vale às vezes um cachepô que você fez que não ficou tão perfeito do que um cachepô comprado, produzido industrialmente, que não tem aquela história, Perfeito. né? Então, eu gosto muito disso e aí no canal eu acabo mostrando, coloco lá o celular apoiado em alguma coisa no tripé e mostro o passo a passo. De vez em quando meu cachorro passa na frente, tá tudo certo. É isso. Ivani, obrigada. Eu amei, amei, amei conversar com você. Mas antes da gente terminar, a gente vai fazer um bate-bola Eita, final criativo. eita. E aí, esse bate-bola, você pode falar uma palavra, tipo bate-bola mesmo, ou se você quiser dar uma aprofundada, você fica à vontade, Ok. tá? Ai, o que que você preparou? Uma cor que te acalma. Ai, meu Deus. Aí falar de cor que acalma, falar de cor para teto, né? Eu acho que um azul, e eu vou te dizer qual azul. Vai. Aquele azul de quando o céu está se preparando para chover. Não tem Sei. nome da cor, mas é aquele azul que não é o azul aberto, Não é aquele profundo, não azulzão é o azulão, vivo. não é o céu de Brasília com aquele azul lindo, mas também não é o azul profundo, é um azul mais suave. Gostei. E de fato acalma, tá? Às vezes eu pinto o quarto de É? propósito com um Olha a azul dica assim, aí. porque a gente precisa. As pessoas gostam de usar muito cinza, mas cinza tem que ser usado com muito cuidado. É? E esse azul que eu tô falando, ele até é um azul mais acinzentado, mas ele é uma frequência bem baixa, então gostoso, ele acalma. E esse azul, ele tem que ser feito misturado? Não vende esse azul assim, né? Assim, a gente tem as marcas que têm aqueles leques de mais de 300 cores, às vezes 500 possibilidades de Que cores. aí a É, própria fábrica ele lá tem que faz ser a feito. mistura. Geralmente o azul que vai ter para vender assim, A pronta pronto entrega é não é o o azul azul. royal e aí essas cores. Fechou. Mas Um cheiro de casa.
Ai, cheiro de casa. Cheiro de café, né? Eu ia falar isso. Você sabe que eu Cheiro de não gosto de café. café, né? Eu não tomo café, mas cheiro de Mas café é o cheiro de é, casa, casa de vó, é bom demais cheiro de café. dá um acolhimento, Dá, né? É dá. interessante esse poder que o É, café tem. Cheiro de casa, gostei. cheirinho de café. Um som que te inspira. Pássaros. É É. Eu moro num lugar que eu tô cercada pela natureza igual eu. e é muito bom de manhã. Hoje, inclusive, no meu story do Instagram, eu fiz um videozinho de 30 segundos, porque choveu um pouquinho ontem, né? Só um bafinho de chuva. E aí de manhã, aqueles passarinhos cantando, é uma delícia. Aí, Eu ó, também moro num lugar. a gente respira e é Nossa, tão gostoso. é Inspira-me. longe do centro, mas assim, Vale tanto a pena. nossa, eu Nós sou duas. apaixonada. Passa tucano na minha casa, no Isso! jardim. Eu É, sou encantada, pois encantada. E é. falo, não troco isso aqui por nada, porque é o Nem que eu. traz paz, É. traz calmaria, né? E aí, vamos acalmar quem mora no centro, no apartamento? Gente, Vamos. põe no seu Spotify, coloca lá som de pássaros. E aí você fica um tempo quietinho. Por quê? A intenção não é, ai, poxa, mas aí eu moro no centro, elas estão falando lá que elas têm, abre a janela, tem passarinho. Você pode Perfeito. colocar o som. Você tem aí um celular que vai tocar só sons da natureza, você vai acalmar, vai respirar, né, Nina? Barulhinho de água Barulhinho de caindo. água caindo, esse som é super calmante. Não precisa, ai, mas eu não sou essa Não moro. pessoa da meditação, não sei o quê. Não precisa. Você precisa é entender que os sons têm influência sobre você. Total. E esse tipo de som vai te acalmar. Perfeito. Um projeto que você fez que é inesquecível para você. Ai, meu Deus, são tantos projetos. Ai, Pense em um aí. inesquecível sob qual aspecto? E agora? Não sei, foi marcante, assim, uma história. Pensa num projeto que Ai, tem alguns projetos queridos, mas eu vou pegar um querido mais de perto, vai. que, assim, eu tenho dificuldade porque os meus clientes, eles me acompanham ao longo dos anos, né? Às vezes a- Um cômodo, depois vai. eu projeto o apartamento que eles mudaram quando casaram, depois eu projeto o quarto dos filhos, depois eu projeto a mudança, então isso é muito gostoso. E até ontem foi Dia das Crianças, né? No Foi. momento que a gente está gravando, e eu até compartilhei um vídeo de um casal que tem essa história. Mas o projeto querido que eu vou contar é de uma casa que a gente fez em Pirenópolis, que foi o terceiro projeto dessa família. E logo pós-pandemia, eles compraram um terreno no meio da mata em Pirenópolis. E eles falaram: a gente precisa fazer um lugar para a gente aqui, porque Um um refúgio. refúgio, né? E essa casa foi feita nos mínimos detalhes e tem tanta coisa nela que conta as histórias. A gente tem o lustre da casa da avó do proprietário. A gente tem uma porta que foi garimpada de uma igreja que tinha sido demolida. A gente tem as Cada mandalas na referência. parede. A gente tem assim, então a gente fez o projeto da arquitetura, a gente foi lá para abrir a clareira na mata para poder fazer a construção e a gente trabalhou nos detalhes de cada garimpo. Então é um projeto bem especial e ó, é o Sossego do Abade que tá lá no Instagram e tá no Airbnb. É, eles alugam pro Airbnb? Eles alugam. Que Então, se vocês forem legal! lá no Sossego do Abade, vocês vão entender tanto que tem de coisinha gostosinha e aquilo que a gente estava falando. Ai, mas não é a pousada luxuosa. Ela é super confortável, ela é super funcional, mas ela tá carregada de histórias Que lindo, dos dois e da região. que Então é um lindo, projeto bem especial pra gente. lindo, lindo. Um livro que marcou sua vida, não pode ser Os Ai, Cinco meu Sentidos da Deus. Casa. Eu sou uma leitora voraz. É difícil para mim falar de livro, porque eu leio muito e eu gosto de ler tudo. De tudo Tudo. quanto é Eu só não tipo de leio terror, né? Stephen King, então assim, mas o resto eu leio de romance policial a empreendedorismo. empreendedorismo, muitos. Mas eu vou falar o livro que é o essencial para as nossas vidas, que é a Bíblia. Parece meio clichê, mas não é, porque a Bíblia continua sendo o livro mais atual que a gente lê e relê e relê.
e fala sobre tudo nas nossas E vidas. cada Então, vez que a gente lê é um aprendizado é um novo, né? aprendizado novo. E aí vai falar sobre carreira, sobre família, sobre espiritualidade, vai falar sobre tudo. Então, eu acho que a Bíblia é o livro que nunca vai sair da cabeceira. Então, ele supera os Perfeito. outros. Um hábito que muda o dia da Rivani. Vou dizer que acordar e não pegar o celular e, e ter tempo de contemplar. E eu não tô falando isso porque eu tenho todo o tempo do mundo, tá? Eu acordo cedíssimo e desço para fazer café da manhã e os lanches do meu marido, dos meus filhos. E a minha rotina, toda regradinha no horário, não me impede de ter tempo de contemplação. Perfeito. Então, eu saio para passear com o Baruque de manhã e a gente vai, eu vou orando, eu vou contemplando e olhando, gente, até às vezes os besourinhos que estão ali por causa da chuva. Então, a gente perdeu o hábito de contemplar as coisas ao nosso redor. Eu concordo com você. É tudo muito rápido, é É. tudo muito. E a gente não E percebe mais nada. perde valor nas pequenas coisas, Sim, né? Que a gente vai. Às vezes eu acordo e falo assim pra minha galerinha, né? Eu falo, gente, vamos agradecer que a gente está respirando. Às vezes a gente não percebe, é tudo tão muito é, voluntário e que você não dá valor às pequenas coisas que são extremamente é. valorosas, Fazer né? as coisas, principalmente no final de semana que a gente tem Tá tempo, é junto, né? fazer um pouquinho mais devagar. Né? Então, observar e alguns hábitos que a gente pode adotar para nossa casa. Eu falo sempre que eu já fui uma serial killer de plantas. Hoje em É, dia não, porque eu aprendi, mas porque a gente pensava, eu não consigo cuidar de planta, é muito difícil. Mas às vezes você ter um serzinho desse para você cuidar, de ter uma atenção, de parar teu dia e ir lá ver como é que tá e regar, já te desconecta da correria e já te faz contemplar um pouquinho é mais. isso. Então, Eu tenho no final de semana, por exemplo, eu adoro tomar café da manhã com as crianças, que na rotina que do na rotina dia não dá, né? não dá, então a gente sai muito cedo, moro longe, então eles têm que estar É, na escola às 7 horas é da igual eu. manhã, então hoje, por exemplo, que é o feriado do Hoje dia tá do feriado. professor, então hoje eu falei, gente, uma segunda-feira que eu tô tomando café da manhã Segunda-feira com cara de com domingo. cara de domingo, tomei café da manhã com eles e é isso, é a contemplação daquele momento, né, Uhum. que você às vezes não Não tem na precisa ser rotina. produzido, Exato, elaborado, precisa só não é ser isso, corrido. é isso. Um sonho que você ainda não realizou. Hum, eu acho que algumas viagens, porque tem coisas que a gente vê, tem construções, tem monumentos que a gente vê e aí dá vontade de viver aquele lugar. Então, tem umas viagens aí que estão na. Sabe qual é o sonho que eu tenho? Construir a piscina na minha casa. E aí Oh, eu já então tenho minha pronto, arquiteta já aqui tem agora. arquiteto. Já vamos marcar a visita Tá técnica. vendo? Rivani, maravilhosa. Assim, meu sentimento é de gratidão por tanto conhecimento que você passou para nós aqui, para minha audiência. Então, eu espero que o escritório chama Rivani Farias. Isso, soluções integradas em arquitetura. Legal. Porque a gente quer trazer essa visão holística mesmo, né? Eu amei, eu Funcionando as amei. coisas, tudo na engrenagem direitinho. Amei. Então, assim, obrigada. Continue com esse trabalho que assim é maravilhoso, não é arquitetura por arquitetura, é É, muito mais profundo do que isso, sim. né? Então, gratidão demais. Ai, que bom que você gostou Obrigada. também. Eu amei te conhecer. Agora a gente já tem aí uma piscina para Tá fazer, vendo? É, uma e área eu especial para sou essa da casa. visualização, então lá no meu closet eu tenho o meu quadro dos sonhos. E Perfeito. uma das fotos é a piscina. Então, pronto, Em 2026 já chegou. 2026, se Deus quiser, farei minha piscina lá. Então é uma coisa que meus filhos gostam, é uma coisa
coisa que a minha casa é térrea, Aham. então ela é uma parte toda, ela é um L, assim, a parte dos quartos todos de vidro, e o meu quarto já dá direto pro jardinzão. Ai, Então eu que quero delícia, já sair do tô meu vendo. quarto e pular na piscina, é isso que eu quero. Delícia. Então, se Deus quiser, em 2026 Pronto, estaremos juntas tá de tudo novo. certo. Vamos fazer. Amei. Para a gente finalizar, eu quero que você deixe suas redes sociais, como é que o Tá. pessoal te encontra. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma mensagem, talvez para tocar os lares das pessoas que estão nos assistindo agora. Perfeito. Vamos lá. Redes sociais. Eu acho que Já Instagram vou é a seguir. vitrine de todo mundo, Instagram, né? vambora. Então, meu Instagram é Ri Farias, é RY Farias, tudo junto. Então, tô lá no Instagram como a vitrine. E, gente, não é um perfil Achei. tão. Parece, não é um perfil de arquiteto cheio de projeto, tá? Porque eu não quero que as pessoas fiquem lá olhando os projetos e aí, ela faz isso aqui. Eu faço o projeto com a cara do cliente. Então, Perfeito. não. Não é uma A, a, coisa para ficar a comparando. área de lazer da Nina vai ter a cara da família dela, É isso. né? Então, assim, mas sou eu lá. E aí a gente tem o canal no YouTube, o Viva a Casa. Já aproveitar, né? Pedir para vocês entrarem lá, verem o que já tem, deixarem Se sugestões. inscrevem no Se canal do Viva a inscreve, por Casa. favor, porque a gente precisa desse trem com muito É inscrito, né? Porque isso. senão o YouTube não Não entrega. entrega. Então, vocês já sabem todo esse rolê. É, e a mensagem final, eu acho que é a missão que eu adotei para minha vida, sabe, Nina? É de fazer uma arquitetura que ela seja acessível. Eu quero que as pessoas se sintam bem nos espaços onde elas estão. Eu sei que eu foco muito na casa, Perfeito. mas Qualquer ambiente, né? qualquer De ambiente. Eu trabalho. quero que as pessoas entendam que você tem o poder de criar o cenário para sua vida. Pronto. É isso. Então, se Perfeito. aproprie desse poder e faça acontecer. Pare de ser só influenciado e passe a criar o cenário perfeito E para viver. acredite que você pode, como ela Sim, falou, às vezes as pessoas acham que ter um arquiteto é distante, que é caro, que é só para quem tem dinheiro, é ostentação. Não é. não é. É totalmente acessível. Então, assim, e revolucionário na vida, eu acredito, É, né? Assim, que a gente acha que não faz diferença, mas, cara, faz faz total muito. diferença É, é, durante a pandemia, a gente teve a tristeza de perceber que tem casais que se separaram por passarem a conviver, né? dentro E de casa. famílias que ficaram assim, falei, gente, que ambiente era esse, né? Então, a gente quer falar sobre isso, sobre criar realmente os espaços para as pessoas se darem melhor, se aceitarem ali, reconhecerem quem são, enfim. Obrigada mais uma vez, Obrigada a foi você. ótimo, viu? Muito, muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva a Voz podcast. Se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo, conteúdo rico, manda para suas amigas, seus amigos, para a galera entender um pouquinho mais do trabalho da Rivani. Eu vou deixar aqui na descrição os links tanto do canal Viva a Casa quanto o Instagram dela para que vocês se conectem com ela. Você responde seus directs? Respondo todos. Então já manda um sinal lá para ela, manda uma mensagem, vamos fazer conexão, porque ter um lar, ter um ambiente vai mudar totalmente a tua forma de ser, de ver, de estar presente ali naquele ambiente acolhedor. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!